Olá, meus amores! Estamos aqui hoje para a nossa última aula de Geografia do bimestre, né? E vamos falar sobre o ser humano e a paisagem. Na paisagem acima, você pode identificar elementos naturais e elementos criados pelos seres humanos. Esses elementos variam muito de um lugar para o outro, por isso as paisagens são diferentes. Aqui vocês estão vendo uma imagem de uma paisagem, né? De um ambiente urbano. Por quê? Porque aqui tem vários prédios, tem árvore, tem. Mas assim, a figura que nos representa aqui é uma cidade, né? Então a cidade é muito movimentada. Cidade. Quando a paisagem natural é transformada pelos seres humanos, dizemos que ela foi modificada. Algumas das modificações humanas que podemos observar nas paisagens naturais são a abertura de ruas e avenidas, a construção de pontes, viadutos, casas, edifícios e barragens, as escavações de túneis e etc. Quando uma paisagem natural é muito modificada e predominam os elementos humanos, predominam é que existe mais elementos humanos, dizemos que é uma área urbana ou cidade. Veja ao lado, imagem da área urbana. Note que os elementos construídos pelos seres humanos predominam na paisagem urbana. Ó, aqui é uma paisagem urbana. O que predomina aqui? O que você vê mais aqui? Mais prédios, né? Tem rua, porque aqui perto da praia foi aberta uma rua. Tem vários carros passando aqui. Então, quando predomina elementos, né? Que foi o homem, que dependeu do homem para estar ali, né? Nós chamamos de cidade ou área urbana. O campo. Quando há pouca alteração na paisagem, predominam os elementos naturais, como rios, árvores, animais e plantações, dizemos que se trata de uma área rural, também chamada de campo. Há alterações na paisagem, que nem sempre são visíveis. Quando uma empresa pulveriza uma plantação com pesticida, por exemplo, o solo é contaminado. Lembra? Não sei se vocês já viram, passando na televisão, né? Aqueles homens com uma maquinazinha jogando um remédio nas plantas, né? Ele está pulverizando. Mas quando ele faz isso, né? Ele coloca um veneno para poder matar, né? Os fungos, as bactérias das plantas. Esse remédio, né? Ele chega até o solo e acaba o quê? Muitas das vezes contaminando ele. E por vezes as pessoas nem sempre se dão conta disso. Há empresa ou pessoas que despejam os poluentes no rio e pode ser que isso demore para ser percebido, pois nem todos os elementos contaminados alteram o aspecto da água. Alguns, né, elementos que são jogados na água, a água continua da mesma forma. Né? Tem uns que criam uma espuma, criam uma nata, aí percebe-se que aquela água está contaminada, mas nem todos são assim. Então, às vezes, a água está contaminada, mas não é percebida assim a olho nu. Poluição do ar. Um dos mais sérios problemas ambientais é a poluição do ar, porque é do ar que os seres humanos e todos os demais seres vivos retiram o oxigênio necessário à sobrevivência. As atividades dos seres humanos nos últimos séculos, desde o surgimento da indústria, têm resultado na produção de toneladas de poluentes que são despejados na atmosfera, né? A atmosfera é a camada de ar em torno da Terra. Há cidades que sofrem mais e outras sofrem menos com esse problema, dependendo de como se controla a emissão de gases e de outros produtos químicos. Entre as cidades mais poluídas do mundo estão Pequim, que fica na China, Tóquio, que fica no Japão, São Paulo, né, que é aqui no Brasil, Nova York, nos Estados Unidos, e a cidade do México, que fica no próprio México, né? Então, nem todas as cidades são tão poluídas assim, algumas mais e outras menos. A poluição do ar acontece por causa da queima do combustível fósseis, como o petróleo, utilizado na produção de gasolina e diesel, e carvão mineral. Ao serem queimados, esses produtos lançam na atmosfera monóxido de carbono e gás carbônico, que são muito prejudiciais à saúde dos seres humanos. Lembra que a gente já estudou sobre isso? A queima dos materiais, né? Que quando se queima qualquer tipo de material, né? Aquela fumaça que sai, né, dessa queima,
né, que é prejudicial à saúde, né? Então isso acaba o quê? Contaminando o ambiente, né? Contaminando o ar, onde nós vivemos, onde respiramos, as plantas. Então tudo depende de um ar limpo para poder sobreviver. Nas grandes cidades ocorre um aumento de doenças ligado à poluição, como rinite, bronquite, respiratórias, alergia em geral, doenças nos olhos e na garganta, né? Porque esse ar poluído ele nos prejudica. Os profissionais da saúde recomendam que em dias muito secos, em locais de poluição, deve-se beber muita água e evitar exercitar-se ou permanecer ao ar livre nos horários mais quentes, né? Porque essa poluição ela fica mais intensa, né, quando o sol está mais quente. Então prejudica mais ainda a saúde. Aqui, ó, a tia colocou aqui, é uma imagem do livro de vocês. Aqui dá pra ver, ó, a poluição, essa parte assim, mais clara, né, é onde fica mais acima da onde tem o gás que nós respiramos, do oxigênio. Então, imagina uma cidade imensa, cheia de fábrica, carros andando para lá e para cá, então esse ar fica como? Esse ar fica totalmente poluído. A poluição do ar pode modificar o clima, pois os poluentes acabam formando uma camada ao redor da cidade, o que dificulta a diminuição do calor. Existem atualmente muitas campanhas para alertar contra os perigos da poluição do ar e exigir que os governos tomem providência, como a criação de leis que proíbem as indústrias de lançar na atmosfera gases nocivos. Os cientistas procuram encontrar outros tipos de combustíveis menos poluentes para os automóveis. O Brasil já usa o etanol, combustível derivado da cana-de-açúcar, que polui bem menos do que a gasolina extraída do petróleo, né? Então, eles estão sempre em busca, né, de materiais que prejudiquem menos o meio ambiente, né? Igual acabamos de citar, né, o combustível que ele é derivado da cana-de-açúcar, que não é tão prejudicial. Quando falamos em nocivo, né, quer dizer que é prejudicial à saúde. Poluição dos rios, lagos e mananciais subterrâneos. Os rios, os lagos e os mananciais de água subterrânea são essenciais para os seres humanos e os demais seres vivos do planeta. Todos precisam consumir água doce para continuar vivendo. Entretanto, principalmente com o crescimento da cidade, surgiu um dos mais sérios problemas ambientais, a poluição das águas. As águas começaram a ser contaminadas por lixo, esgoto, entulho, entre outros materiais poluentes. Isso mata os peixes, as plantas, matando esses cursos de água em que nada mais sobrevive, exceto algumas bactérias. As águas poluídas causam males à população, aumentando o número de doenças como febre tifoide, cólera, disenteria, né, que é a diarreia, meningite e hepatites A e B, entre outras doenças graves. Os mosquitos transmissores de doenças se multiplicam, bem como parasitas que provocam verminoses. A questão, né, da contaminação, da poluição, de verminoses, também vai muito da consciência, né, da nossa consciência, porque a gente tem que evitar andar descalço. Lembra que a tia já falou sobre isso? Tem lugares que não precisam andar de automóveis, tem como você ir de bicicleta. Então isso vai fazer com que o ar fique menos poluído. Então nós podemos tomar algumas atitudes que prejudiquem menos o meio ambiente. Então isso já vai ajudar bastante. Então depende muito da conscientização dos seres humanos. Em alguns locais do mundo, os poderes públicos cada vez mais se preocupam com isso. Na França, o governo da cidade de Paris conseguiu despoluir o rio Sena, que estava completamente contaminado décadas atrás. O mesmo aconteceu na cidade de Londres, na Inglaterra, onde o rio Tamisa foi inteiramente recuperado e despoluído. No Brasil, nos grandes centros urbanos, já existem rios mortos, como os rios Tietê e Pinheiros em São Paulo. A gente ouve muito falar, né, do rio Tietê,
né? Sempre está passando reportagem, quando chove muito, o rio Tietê transborda, porque as pessoas jogam muito lixo, então isso acaba o quê? Afetando a vida de quem? A população. Então a própria população acaba se prejudicando em relação a isso. É preciso aumentar as campanhas contra a poluição dos rios, ensinando as pessoas que não se deve jogar lixo nas águas e exigindo dos poderes públicos lei que protejam essas águas, né? É aquilo que a gente acabou de falar. Depende da gente também, né? E a gente tem que ter essa consciência de tudo que a gente faz em relação à natureza, que é prejudicial, acaba afetando quem? A nós mesmos, né? Então vamos ter um pouco mais de consciência sobre isso, ok? A tia agora vai falar as páginas do livro da atividade para vocês fazerem, né? O conteúdo começa aqui na página 394, né? 395, tem umas questãozinhas aqui para vocês responderem. Aí vamos passar, vamos para 398, depois 399 e por último a 400. Aqui na 400, a última atividade, vocês vão ler esse textozinho, reciclar para um planeta mais saudável. E aqui está pedindo para sentar com um colega, como nós não estamos tendo aula, né, presencial, mas não podemos sentar junto, então cada um vai fazer o seu, né, individualmente, que não tem problema. E vocês vão criar uma frasezinha aqui, falando sobre... deixa eu ver, sobre a importância, né, de se reciclar materiais, sobre a importância do que devemos fazer para poder o quê? Preservar o meio ambiente, ok? Então essa foi a nossa última aula de geografia. Beijos para vocês e tchau, tchau!